Para quem não me conhece, que só me segue, eu peço que acompanhe nossas redes sociais, indique para outras pessoas. Nosso conteúdo ele tem uma característica própria, nós prezamos pela sensatez, pelo o zelo, o cuidado, mas a manutenção do realismo. Tá? É assim que a gente gosta de trabalhar. Gostamos também da modernidade, técnicas modernas, utilizando as tecnologias mais avançadas possíveis, tentamos introduzir na nossa cidade o que for possível de tecnologia para tentar trazer o melhor para vocês, pacientes, mas sem perder também o bom senso, tá bom? Então vamos lá, tirando algumas dúvidas, eu já vou começar com algumas que me mandaram. A primeira dúvida é, doutor, fale sobre lifting de coxas. Lifting de coxas é uma cirurgia que ela é feita para melhorar a sobra de pele na coxa. A coxa da mulher, como a do homem, ela é composta de fora para dentro de pele, gordura, músculos e internamente vasos e o osso. Quando você tem um processo de engordar, você vai acumular gordura no tecido que está abaixo da pele. E aquela gordura vai ficar com tanto na parte de dentro, que é o meio da perna, como também na parte de fora. O que está na parte de dentro, a gente chama de face interna, a que está do lado de fora, lateral ou culote. Tá? Então, o que a gente fala? O que a gente tem que ter muita atenção? Para a gente poder diferenciar os tratamentos. Quando há uma sobra de gordura, o tratamento é lipoaspiração. E aí a retração da pele pode ocorrer. Em algumas situações, quando a gente tem sobra de pele de pequena monta, a gente tem orientado o uso da tecnologia de radiofrequência com jato de plasma, que é o Renuvium. Agora, quando a sobra de pele é muito grande, a gente tem que fazer a cirurgia, que é a cirurgia de corte, que chama de cruroplastia ou dermolipectomia de coxas. Ela tem dois tipos. Tem a dermolipectomia inguinal, que fica na virilha, um corte horizontal, mas ela só é possível em flacidez moderada, onde a flacidez está só na parte de cima da coxa. E existe a dermolipectomia vertical, que é um corte que vai lá da virilha até quase o joelho verticalmente, porque aí tira uma quantidade maior de pele. Tudo depende da avaliação médica para a gente determinar qual é o seu problema e para a gente determinar também qual é que vai ser o seu tratamento, tá bom? Então, tudo que for possível a gente falar sobre dermolipectomia de coxas vai ficar gravado e aí a gente vai falar também de como é a cirurgia, que ela é feita no hospital, pode ser anestesia geral, ou pode ser peridural, ou pode ser hack. Dorme no hospital, no outro dia vai embora e o pós-operatório tem que ser muito cuidadoso, porque como existem cortes e cicatrizes numa regiãozinha bem delicada, que é a dobra, que é a virilha, aquilo ali pode ficar muito sujeito a inflamações, a infecções. Então tem que manter arejado, evitar caminhar muito, caminhar só o suficiente para evitar a trombose. E na vertical, como a cicatriz é maior, cuidados com a cicatriz do mesmo jeito. Tá? Então, importante explicar os riscos. Os riscos sempre vão estar presentes em cirurgias que envolvem cortes. Então, o risco é da cicatriz não ficar boa, ficar larga, abrir. Então, tem que ter todo um cuidado, terapia, prevenção, antibiótico, pomadas. Na parte dos riscos de saúde, tem que fazer um pré-operatório bem feito, cuidadoso, fazer cirurgia no hospital, no centro cirúrgico, obedecer às orientações do médico. Tá bom? Então, vamos lá. Doutor, seria possível fazer uma outra abdominoplastia se ficou pele na primeira? Sim, é possível. Pode ser que em algumas situações existem casos que não são exceções, eles são exceções, mas eles existem, de pacientes que fazem uma abdominoplastia, ficam muito inchadas e aquele inchaço ele funciona como uma a pele fica esticada. E aquela pele esticada por 6 meses devido ao inchaço, ao final desse inchaço pode ficar em excesso. E aí é preciso fazer uma nova ressecção ou uma nova abdominoplastia. Eu já fiz, já tive alguns casos, entendeu? O corte do mesmo tamanho, às vezes um pouquinho maior, porque sobrou pele, certo? Quando você tem muita sobra, você faz a abdominoplastia de novo, faz a cicatriz no umbigo de novo, tira mais pele e em algumas situações você tira só um fuso de pele embaixo. Eu já tive casos, já fiz casos, já ouvi falar de outros médicos que tiveram. Uma vez eu estava lendo a paciente falando muito mal do cirurgião porque isso aconteceu. Gente, isso não é o cirurgião que quer.
Você acha que o cirurgião quer fazer a cirurgia 2 vezes? Não vai querer fazer. O cirurgião quer que a cirurgia não fique boa e você fique falando mal dele e ele trabalhe 2 vezes? Não quer. Se isso acontece, são por fatores, às vezes, intrínsecos, que nem o paciente sabe. A qualidade do colágeno, a qualidade da pele, que são coisas imensuráveis. A gente não consegue medir, não existe o exame, não existe nada que me diga que isso vai acontecer. Tá? Então, se acontecer, com quem for, tenha calma, procura o seu cirurgião, conversa com ele francamente, abertamente. Ele vai ter o maior prazer do mundo de fazer de novo. Afinal de contas, a gente que é cirurgião plástico, a gente tem uma meta, um trabalho de vida, que é o quê? Focar na estética, no desenho, nas formas, nas curvas, na exuberância e na beleza. Quando o resultado ele não está esteticamente agradável para você, também não está para a gente. Quando a gente não está satisfeito, a gente quer mexer de novo, para deixar do jeito que a gente quer. Tá certo? Então, assim, quando acontece uma coisa dessa natureza, procura um médico, conversa com ele, vai com calma também, não adianta chegar agredindo, imputando algumas coisas, porque, sei lá, o coitado do cirurgião tentou fazer tudo que ele podia naquele momento. Ele não teve como controlar o inchaço, entendeu? E às vezes a gente tem que ter muito jogo de cintura para conversar isso com o paciente, porque às vezes sempre é uma tentativa de jogar o problema para o outro. Ah, a culpa é do outro, a culpa é do médico, a culpa é de sei o que mais lá, de fulano, de ciclano. Não, gente, não é assim. O corpo da gente, ele funciona num ritmo diferente. São células que vão se multiplicar, se dividir. É um inchaço que depende de hormônio, depende do seu próprio tecido. Você vê que vai ter variações interraciais, variações intergenéticas, de todo jeito, que cada corpo tem a sua forma de cicatrizar, a sua forma de se reparar, de se restaurar. Então, tem casos que deu muito certo na gêmea e pode ser que não dê certo na outra gêmea, se foi feito pelo mesmo cirurgião. Entendeu? Às vezes tem muito disso. Então é bom ter calma, pé no chão, sempre a conversa é o melhor caminho. Afinal de contas, todo mundo está tentando dar o melhor. Tá? Outra pergunta. Medo de fazer uma mini abdominoplastia. Eu entendo que existem 2 medos na mini abdominoplastia. Medo número 1, que é o medo que toda mulher tem ao fazer uma cirurgia plástica, é de ter uma complicação grave, de morrer, deixar os filhos. Eu entendo, claro, a gente também morre de medo disso aí. E por isso que a gente tem que pedir exames, redobrar de cuidado, operar no hospital, ter toda uma gama de protocolos protetores para vocês. Né? E vocês também entendam que fazem parte disso. Né? Fazer os exames certinhos, trazer todos eles, não fumar, seguir todas as recomendações e ser muito comunicativa com o médico ao perceber alguma coisa que esteja saindo do controle, para que possamos agir o quanto antes. Tá certo? Outro medo que os pacientes têm da abdominoplastia é do resultado não ficar bom. A gente também tem esse medo. Por isso que a gente tem que ser muito seletivo na abdominoplastia. O que a gente tem que escolher? A gente tem que escolher o caso certo para a cirurgia. A abdominoplastia tem muitos critérios para a gente poder escolher. Tem que ter um umbigo na posição mais alta. A quantidade de pele tem que ser pequena, não pode ser muito grande. A gente tem que ter uma flacidez muscular também não exagerada e a flacidez de pele tem que ser moderada, para que a gente consiga tirar por uma cicatriz pequena ali, que é próximo à região da cesárea, um pouco maior, claro. Mas assim, o maior definidor de dar certo a mim ou não é o paciente. O quanto a pele dele tirou na gestação, a genética, o formato da cintura, porque às vezes não é assim, doutor, eu quero uma mini. Mas se eu não conseguir fazer a mini, não adianta, não vai ficar bom. Entendeu? Às vezes o paciente ele entende realmente que a mini é uma etapa até fazer uma abdominoplastia. Aí tudo bem, porque você faz a mini, ficou parcialmente satisfeita, mas compreendendo que você ainda tem a abdominoplastia como escape. Uma coisa que eu aprendi com a vida, e aí eu tenho que confessar com vocês, é porque existem casos que a gente faz também, não vão ficar muito bons. A gente tem que saber que isso pode acontecer e vocês também têm que saber. Não é puramente pela ação da cirurgia, mas pela resposta do corpo, pela incompatibilidade. Então, assim, fez, não ficou bom, você ainda tem um resguardo de tempo para aguardar e depois você pode fazer uma abdominoplastia, mesmo uma mini feita. Tá? Ponto-chave da mini. As melhores minis estão nos pacientes adequados. Então a gente dificulta muito a escolha da mini.
A mini ela é muito seletiva, ela não vai servir para todos os pacientes, então a gente tem que trabalhar junto, tá? Então, na mini a gente amarra o músculo também, vai até lá em cima, amarra o músculo, mas tira uma quantidade pequenininha de pele. O umbigo, ele muda apenas meio centímetro para baixo, por isso que o umbigo já tem que ser alto na cirurgia, antes da cirurgia. E é uma cirurgia que não tem aquele corte ao redor do umbigo, tá certo? Mas não pensem assim, mini abdômen é porque a cirurgia, a cicatriz é pequena. Não. A mini abdominoplastia é uma cirurgia que só dá certo no paciente certo, a cicatriz é um pouco menor do que a abdominoplastia e não precisa mexer no umbigo, certo? Então ela vai ser mais comum em pacientes que tiveram uma gestação, 2 gestações é uma raridade, mas aí depende da sorte do corpo do paciente também ser compatível com isso. Agora, é uma cirurgia tecnicamente muito difícil para a gente. Às vezes o paciente ele nem sabe, fala assim, doutor, mas eu vou falar aqui para vocês o que acontece. Doutor, mas eu vou fazer só uma mini. Por que, essa mini é mais, ou o mesmo preço de uma abdominoplastia? Se a abdominoplastia o corte é maior. A dificuldade da cirurgia ela não está no corte. O corte é a parte tranquila, é fechar, dar ponto. O que é difícil é você amarrar o músculo até lá em cima por um corte pequenininho. O que é difícil é a escolha. O que é difícil é o diagnóstico. O que é difícil é executar manobras difíceis. Entendeu? Então, a complexidade da mini é o que a gente conversa toda vez. Gente, a mini abdominoplastia é uma cirurgia tecnicamente até mais difícil do que a abdominoplastia. Apesar do nome vir assim, mini, mas não é, tá certo? Então, quando a gente escolhe uma mini para você, saiba que a gente vai entregar, até a minha coluna fica lá na cirurgia. Ultimamente eu vou até relatar que essa semana fiz 2 minis, né? 2 semanas seguidas, mas foram 2 semanas muito ruins. Dor nas costas, final de semana em casa, sem poder andar na minha bicicleta, que eu gosto. Dor de coluna, dor lombar. Por quê? Porque a posição ela é muito ingrata. O ato de dar um ponto num espaço muito pequeno requer muita habilidade, muita precisão. E aquilo você fica numa posição não muito adequada, porque dali vai minando suas costas. O paciente sai bonito, feliz e a gente sai acabado, né? Então, o paciente perguntou se a cirurgia fica entubada. A abdominoplastia pode ser feita com anestesia geral, pode ser feita com raio, com peridural. Porém, hoje quase a totalidade das abdominoplastias são feitas com lipoaspiração. E na lipoaspiração a gente acaba tendo que lipoaspirar o braço, parte superior das costas, e aí nessa situação a anestesia geral ela é necessária, porque ela vai contemplar o controle da dor naquela parte superior, tá certo? O paciente me perguntou a respeito como é que o tamanho da prótese vai influenciar no resultado final. E aí eu vou te explicar. Como que eu escolho o tamanho de uma prótese? O tamanho da prótese vai ser escolhida de acordo com o tamanho do seu tórax, tá? Vamos lá. Nossa amiga aqui tem um tórax com esse tamanho aqui. Eu escolho a prótese baseado na medida desse tórax. Então, a prótese ela tem que encaixar entre essa medida e essa outra medida, para que ela fique mais estável possível, para que ela fique com a altura, que é o que dá o colo da paciente, com o meio preenchido, com a lateral limitada. Olha que interessante, limitada. Quanto mais a prótese vem para o lado, mais ela incomoda a paciente, mais ela deixa o meio despreenchido. O que é que a gente tem feito atualmente? Colocado a prótese embaixo do músculo, porque a gente consegue fazer algumas manobras a mais, como o sutiã interno, que é essa costura feita com os fios especiais de alto custo, que vale lembrar, aqui embaixo. A gente tenta deixar sustentações laterais, utilizando pedaços do músculo, para que a prótese não fique vindo para o lado, e eventualmente a gente enxerta a gordura. Então a pergunta que você me fez, como que o tamanho da prótese influencia? Total. A prótese ela tem que ser customizada, ela tem que ser escolhida na medida para caber nesse espaço aqui e aqui, para que ela fique mais paradinha possível, para que ela não fique móvel e para que ela não fique pequena, para que não sobre tecido aqui e você fique sem o seu colo. Então, quando eu escolho uma prótese, ela vai encaixar por dentro, de forma que eu deixe 1 ou 2 dedos aqui de distância, para que você tenha um resultado apropriado para o seu gosto, mas apropriado também para a anatomia. Então, uma prótese grande demais, ela vai estirar os tecidos e vai fazer com que fique caída. Uma prótese grande demais, ela vai crescer para o lado e vai te engordar.
Uma prótese grande demais, ela vai ficar mais alta do que a gente programou. Uma prótese grande demais, logo, 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 você vai cair na realidade e achar que era para estar menor. Certo? É isso aí, Camila. Obrigado aí. Se livrou do dreno. E o dreno, eu vou falar para vocês. O dreno, ele voltou muito à voga para todos nós cirurgiões plásticos. Teve uma fase que a gente não usava muito dreno, mas a lipoaspiração. A gente fazia lipoaspiração, lipoaspirava as costas, a barriga, e não colocava o dreno. O líquido, ele saía através dos orifícios da lipo, que daí sujava a cama, sujava a maca do hospital. Era uma, digamos, um processo não tão agradável, porque ficava molhado, frio e tudo, e não tão higiênico, né? Hoje em dia, como a gente usa muita tecnologia nas cirurgias, e a gente usa a tecnologia porque é bom para o paciente também. O que a tecnologia é? A tecnologia é um implemento de modernidade que tem que trazer algum benefício. A gente não usa a tecnologia só para fazer marketing, dizer que eu sou um médico da tecnologia, não é. A gente usa a tecnologia para trazer um benefício. O que a gente usa? O Vaser, que é uma tecnologia de ultrassom que é aplicado durante a cirurgia e ela derrete a gordura. A gordura ela é composta de quê? De agrupamentos de células, que são os adipócitos, que dentro tem o óleo. E esse óleo, no processo de dissolução, ele vai ficar solto. Quando eu faço a lipoaspiração, e a gente usa a Vibrolipo para tentar sugar vibrando, aquilo ali vai gerar o líquido que eu removo, mas uma parte desse líquido ainda vai permanecer embaixo do tecido. E ele vai precisar sair ao longo desses dias. E aí a gente deixa o dreno para que esses líquidos saiam através do dreno e não fiquem saindo por orifícios à vontade do paciente. Consequentemente, a gente, dessa forma, é mais higiênico, previne infecções e, como a tecnologia ela é positiva para o resultado, por outro lado, ela faz produzir muito mais líquido, ela faz produzir mais óleo na saída. Consequentemente, eu tenho que deixar o dreno por mais tempo. É uma briga eterna, o paciente pedindo para tirar, porque o dreno nas costas incomoda. Realmente eu nunca usei para dizer que não incomoda. Então eu vou acreditar em vocês que incomoda. Mas coloque na cabeça que é para um bem maior, que é para ficar menos inchada. Eu já vivi, já faço cirurgia plástica há 13 anos, mais ou menos, 12, 13 anos, e já vivi as duas fases. Na outra época, era bem menos higiênico. E naquele momento você tinha, eventualmente, o ferimento fechava e ficava acumulando o líquido lá dentro. Às vezes tinha que funcionar. Com a presença do dreno é mais confortável, você vê o resultado mais rápido também, então ajuda muito. Tá? Eu entendo que ele é chato, tá? Mas é um mal necessário, né? Vamos pensar. Tá? E aí, dona Maria de Jesus? Tamo junto. Pareça aí. De vez em quando eu passo lá em frente ao seu ponto lá, quando eu vou viajando para a praia, tá? Ali é o melhor ponto de Piracuruca. Você passar ali no balão, pode ir lá. Seguidoras, podem ir lá. Ali vale a pena. Nós vamos bater o papo com a Dona Jesus. Quer fazer um lift de terço inferior do rosto? Faço sim. O lifting de rosto é uma cirurgia que tem passado por aprimoramentos técnicos durante muitos anos, mas ela tem uma base essencial. O lifting de rosto é uma cirurgia que ela tem que trabalhar de dentro para fora. O quê? O que tem por dentro? Osso. Depois, músculo. Depois, gordura. Depois, pele. Então, o que a gente trabalha? A gente trabalha no preenchimento inicial desse rosto, que pode ser feito ou com preenchimentos ou durante a própria cirurgia com gordura. Por quê? Um rosto magro, ele não se sustenta. Ok. A outra coisa é levantar a sustentação interna, que são os tecidos musculares. E aí as técnicas hoje são a aplicatura do sistema muscular superficial e o deep plane, que é realmente tracionar esse músculo na sua essência. Agora, entenda que o rosto da gente ele é composto de terço superior, médio e inferior. O lift de rosto do terço inferior, que é a cervicoplastia, que é a cirurgia que traciona o pescoço para o lado, melhora as bandas do platismo, que é aquele pescoço de peru. Ele precisa levar a pele para trás, então tem um corte atrás da orelha, mas ele também precisa levantar essa parte verticalmente. Então eu preciso ter um corte na frente e atrás. Então, os liftings de terço inferior também são liftings de terço médio
na maioria das vezes, tá bom? Faço sim, já fiz especialização nele fora do Brasil, inclusive com o criador da técnica, não é me vangloriando, é porque às vezes a gente tem que falar essas coisas, porque como a gente para de fazer marketing, para de falar muito, às vezes o paciente acha que a gente não sabe, que a gente não faz. Não, é porque a procura na nossa região também não é muito grande. Você olha, vivemos num país tropical, onde o apreço pela beleza estética do corpo é muito maior do que da face. Assim como a procura vai ser maior por isso, tá certo? Então, assim como também faço rinoplastia, tenho as especializações fora do Brasil, inclusive no centro onde foi desenvolvida as técnicas principais, que é Dallas, nos Estados Unidos, já fui lá. Então, já acompanhei cirurgião em outras universidades dos Estados Unidos e, assim, a gente faz, entendeu? Não é porque a gente não fala, não poste foto o tempo todo, que a gente não faça. Até porque colocar as fotos de pós-operatório tem uma limitação ética e também tem uma limitação de regulação. Então, a gente costuma ser bem conservador quanto a isso, mas faço sim. Eu sou bem aberto aqui no próprio WhatsApp, no Instagram, para tentar responder a maioria dos directs. Quando não for possível, pode mandar aqui no link que está na bio, para o celular da nossa clínica, nossa equipe. Inclusive, quando precisa, bota para falar comigo, eu mando as mensagens de áudio explicando, tá bom? A gente tenta ser o mais responsivo possível. Uma coisa que a gente mudou também foi tentar diminuir e dedicar mais a cada paciente. A gente atende uma quantidade muito limitada de consultas hoje. A gente atende, digamos, no máximo 6 consultas novas por semana. Por quê? Para a gente tentar dedicar mais tempo a cada caso, a cada situação. Para a gente fazer um melhor diagnóstico, filtrar melhor o paciente, orientar, ter uma consulta longa, para que ao final deste processo o paciente ele saia, antes de sair o paciente que quer fazer a cirurgia, ele saia um paciente explicado, entendido. Eu sou um médico, um consultor, primeiro. Depois é que eu sou cirurgião. Então, você vai vir, vai passar na minha consulta, eu vou lhe dar os conselhos, as opções, e se você achar-se preparada e se a cirurgia proposta for compatível com o seu desejo, aí a gente marca junto para operar, tá bom? São prescritos exames para fazer qualquer cirurgia? Sim. Os exames eles são dependentes da cirurgia que você vai fazer, mas a maioria dos exames eles são baseados no check-up geral, que é exame cardíaco, exames pulmonares, check-up, exame de sangue em geral, avaliações cardiológicas quando necessário. Quando você vai fazer uma cirurgia específica, como mama, a gente vai pedir os exames da mama também. Lipo, abdômen, exames do abdômen. Quando você vai fazer uma cirurgia de outra área, a gente pede o exame do nariz, uma tomografia. Então, cada cirurgia ela tem as suas particularidades, mais uma parte geral que é o check-up. Tá? Oi, Nariane, boa noite. Sônia de Maria, boa noite. Retirar a prótese mamária e colocar a própria gordura fica bom? Pode ficar bom, sim. Agora, a gente tem que ver cada caso. Você tem uma mama grande e removeu o seu tecido mamário. Agora não tem muita glândula. Você tem mais pele. O que a gente faz nesses casos? A gente usa a pele misturado com o remanescente de glândula para montar e dar uma forma. O raciocínio para retirar a prótese mamária também é parecido. Mas vamos lembrar. Por que você colocou a prótese mamária? Provavelmente porque você tinha uma mama pequena. Então, o meu material de trabalho para montar essa mama, que tinha uma prótese, mas não tinha glândula, é mais limitado. Mas existem formas da gente montar que ela ganha sim uma forma. Só que existe um jeito da gente colocar uma gordurinha a mais. E aí são os enxertos de gordura. Eles podem ser colocados ao redor do tecido mamário, por fora, embaixo da pele, dando contornos, curvas, e tem uma quantidade limitada para poder a gente também não ter perda de gordura, para poder pegar a melhor quantidade possível. E a gente também pode colocar dentro do músculo. E aí no músculo ele cria o efeito de autoprótese. Isso está muito em voga por conta das cirurgias do explante, né? Que com o assunto em voga, que é a síndrome ásia, doença do silicone, muitas pessoas quiseram, se anteciparam, tirando a prótese. E aí esse ramo da cirurgia desenvolveu. É uma coisa que a gente já fazia há muitos anos, décadas, em cirurgia de reconstrução de mama, porque quando tirava o câncer, tirava a mama com tudo e ficava a pele e o músculo para a gente trabalhar e a gente se virava com aquilo. Aquilo nos fez uma rotina e a rotina está voltando para a gente hoje. Então,
não é nada, nem um bicho de sete cabeças para nossa rotina, tá? Vamos lá. Conversamos bastante, né? 3 horas a gente precisa realmente para começar. Porque aí depois, o relacionamento que é criado depois, ele também tem que ser intenso. Mesmo que ele seja mais pontual, mais tático, tem que ser intenso. É troca de dúvida, toda hora pode perguntar, seja o que for. Então, assim, é um relacionamento que ele começa, ele continua e depois ele se mantém. Tá? A gente fala até brincando, a cirurgia é quase um casamento, né? Porque você vai manter o seu contato com o seu paciente se tudo der certo pelo resto da vida. Agora, como todos os casamentos, de vez em quando tem umas brigas e há um dissabor, de certa forma, a gente tem que aparar essas arestas, tá? Porque não pode. Teresina, entendemos em Teresina, de Selma. Qual o período para a troca da prótese mamária? Não existe período específico para trocar a prótese mamária. Uma vez que o material da prótese ele é um silicone por fora e um gel de silicone por dentro. Ele, na verdade, vai ser envolto por uma cápsula, que é o nosso organismo mesmo que produz, e a gente vai entender. Essa cápsula, ela é fina, ela é média ou ela é grossa? Quando ela é muito grossa, às vezes ela fica dolorida, ela fica muito contrátil, e aí dói, e a gente tem que tirar, e aí nesse caso tira a cápsula, tira a próxima vai botar uma nova. Mas o corpo ele dá sinais, e aí esses sinais eles são os indicativos que chegou a hora de tirar. Mas por regulamentação, eu tenho que tirar a prótese com 3, com 4, com 5, não. Não, não, tá tudo bem, deixa. Vai fazendo os seus exames de ultrassom, mamografia, vai vendo se sua mama tá boa. Boa eu digo a glândula, porque a glândula é a sede do câncer, e o câncer é o que nos preocupa. Se tá tudo bem, segue a vida, segue o jogo. Agora, quais são os sinais de alerta que eu tenho que vigiar numa prótese? A mama ficou muito vermelha, está quente. Opa, pode ser uma rejeição. A mama cresceu e ficou muito maior do que a outra, independente da época. Pode ser um seroma, entendeu? Então, assim, tem que ficar vigiando de qualquer forma. Por isso que eu falo, é um casamento. Se eu coloco prótese em você, coloquei a prótese em você, por um exemplo, em 2012, nós estamos em 2022, você ainda acaba sendo paciente minha. Toda e qualquer complicação você vai me procurar. Por isso que a gente tem que ter esse bom senso. A relação médico-paciente ela é algo extremamente duradouro. Lógico que vão ter atritos em alguns momentos, pode ser que tenha. Eu não sou muito de atritos, estou falando isso em maneira geral, tá? E tem que manter a relação. E aí mais na frente vai trocar a prótese, troca às vezes com o mesmo médico, às vezes não, eu quero tentar com outro, eu simpatizei com aquele outro, não tem problema. Mas não troque a prótese apenas porque chegou o momento, prazo. Troque ou porque você não está gostando do tamanho ou porque você está sentindo alguma coisa, tá bom? Agora você não é obrigado também a ficar com a prótese a vida toda, porque se você tirar a prótese, você pode fazer um lifting sem prótese. Só que aí há uma chance muito grande de você ficar com a cicatriz grande, tá bom? Só o Renuvium tira flacidez de 3 gestações? Não, tá? Não, não, não. Quando você tem 3 gestações, você tem um tipo de flacidez mais profundo, que é a flacidez de músculo. E o Renuvium, ele não trata o músculo. O Renuvium, o que, é que ele faz? Em termos práticos, leigos e não polêmicos, o Renuvium ele causa uma fibrose. O que é fibrose? Fibrose é todo o processo onde você tem um colágeno que fica firme, duro e cola. Agora, como a gente usa o Renuvium? A gente usa taticamente ele. A gente pega a ponteira do Renuvium, passa depois ali com a aspiração feita por baixo da pele, e ela vai gerar um calor nessa pontinha aqui. A gente vai apertando e vai várias vezes puxando, e ela vai fazer linhas internas de tecido fibrocicatricial. E esse tecido fibrocicatricial ele vai prender a pele no músculo. Mas se o músculo não estiver bom, nem prende no músculo, e o músculo continua mole e frouxo e abaulado, e o resultado, um pico. Você vai ficar uma pessoa magrinha, barriguda, e não fica legal. Então, nesse caso, é muito provável que tenha flacidez muscular, e eu terei que amarrar a flacidez muscular. Aí é o caso onde entra provavelmente uma abdominoplastia, ou se você for um caso, uma exceção à exceção e não tiver tido uma gravidez que ficou flácida, aí você pode, se você for, mais uma vez, a exceção da exceção da exceção, uma mini. Se você for o caso raríssimo, fazer apenas uma lipo com Renuvium. Por que eu falo isso? Porque eu já tive um caso que fez lipo após 3 gestações porque não tinha músculo flácido. Mas é uma exceção, tão exceção que eu até lembro o caso, o nome, data, época, porque é muito raro, tá certo? Então, obrigado. A equipe aqui está sendo
digamos, agradecida, mas ela está toda vendo, viu? Então, não esqueça que elas estão vendo. Por nada, o objetivo da gente é sempre esclarecer, seja aqui na consulta, seja pela mídia social, tá? Então, vamos lá. Depois de fazer a mamoplastia redutora, a mama pode ficar flácida? Pode. E vai ficar flácida, tá? Eu vou reportar alguns casos que eu recebo da mamoplastia redutora. Isso é um pouco desanimador, como cirurgião plástico. O paciente tem a mama grande, enorme, caída. Faz a mamoplastia redutora, reduz a mama, ela vai ficar, claro, menor. Ela vai ficar sem colo, claro, porque o tecido mamário é incapaz de dar o colo. O nosso objetivo era reduzir a mama e deixar a mama natural. Entenda, a mama natural é uma mama que não tem o colo marcado, que quem marca colo é prótese. E reclamam posteriormente que não está boa porque não tem colo, que a mama está caída. Tecnicamente, aquela mama não está caída, a gente vai fazer todas as medidas e ela não está caída. É muito desanimador para a gente, porque aonde foi que eu deixei de explicar, ou aonde foi que não houve a compreensão? Nesses momentos a gente até fica chateado, a gente fala, vou desistir de fazer isso, porque houve uma dissonância de mal entendimento. Não estou dizendo que eu sou um dono da razão, que eu fiz certo, que eu fiz errado, não. Eu só estou dizendo que a coisa principal é entender o procedimento que você vai fazer, para não criar falsas expectativas e não ocorrer um desentendimento quanto às possibilidades de resultado. Uma vez que eu vou reduzir uma mama, eu vou tirar o excesso de glândula. Mas entenda, se vai ficar glândula, você vai ser submetido a processo de menstruação todos os meses. E a cada mês que você vai passar pela menstruação, a sua mama vai crescer. E a cada mês ela vai diminuir, aumenta, diminui, aumenta, diminui, aumenta, diminui. O que acontece? Cai. Certo? O paciente ele esquece também do fator emagrecer e engordar. Emagrecer e engordar. E a mama, ela é muito suscetível a esse tipo de queda. Quando você engorda, ela acompanha um pouco. Quando você emagrece, ela cai bem. Então, apenas a cirurgia do lifting com prótese, ela consegue dar um colo mais longevo e mais duradouro, e nem sempre consegue. Por quê? Porque a gente reduz a glândula. Quanto menos glândula eu tenho, menos variação eu tenho com engordar e emagrecer, menos variação eu tenho com os processos menstruais. E quando a gente opera pacientes jovens, a paciente jovem tem menstruações bem mais agressivas do que as pacientes mais idosas. Eu digo a menstruação um processo como um todo, que é o aumento da mama, que tem um nome, mastodinha, né? Então, assim, temos que ter consciência antes de fazer cirurgias. Qual é o seu objetivo? É reduzir a mama? Reduzir a mama. Então, nós vamos reduzir sua mama vai ficar menor, ela não vai ficar com aquele colo de prótese, porque não tem prótese ali. Apesar de existir a cirurgia de mama redutora com prótese, não é a maioria das vezes que a gente faz, tá certo? E se a mama cair, vamos ter parcimônia, vamos ter paciência, vamos ter compreensão e vamos ter recordação do que a gente conversou antes. Tá bom? Contar o dedo para o outro e botar a culpa é muito fácil. Doutor, para quem coloca prótese, é sempre bom a pessoa estar mantendo o seu peso para não emagrecer? Sim. Não é porque vai causar problema na prótese. A prótese ela vai ganhar uma cápsula que envolve ela. Aquela cápsula que envolve ela vai separar o que é prótese, o que é músculo, o que é glândula, ou prótese, o que é glândula e o que é pele. Agora, o que está na frente dela, que é a glândula, vai ficar aumentando e diminuindo. A gordura que está na frente da glândula vai ficar aumentando e diminuindo. Quem é que está lá na frente de todo mundo? A pele. E essa pele vai funcionar como uma roupa de elástico. Você tem uma roupa de elástico. Você engordou, emagreceu, engordou, emagreceu, engordou, emagreceu, lavou, secou. O elástico ele vai perdendo. E a nossa pele tem as fibras elásticas dentro da estrutura dela. E essa fibra elástica ela vai ficando cansada. Na gestação ela fica na primeira, na segunda fica mais cansada. No processo de estriar, de criar estria, também. Então, o processo de emagrecer, engordar e efeitos sanfonas são muito ruins para a cirurgia plástica. Ela acaba com o resultado, ela acaba com a relação médico-paciente também depois, tá? Vamos lá. É isso aí, dona Mara. Eita glória. Vamos lá. Obrigado, Valéria. Então, outra dúvida que eu recebo com muita frequência mesmo, é perguntar preço de cirurgia. Por quê?
Eu entendo, realmente é muito bom você saber o preço, porque você se prepara, você se programa, você precisa ter uma noção, claro. O que a gente tem que ter muito cuidado? Toda vez que a gente passa um preço de cirurgia apenas, você não vai nunca entender, na verdade nem a gente nem você, que cirurgia realmente era para você se eu não conseguisse te examinar. Porque quando a gente faz a, a sua cirurgia, a gente já fez um diagnóstico prévio, a gente precisou bater a nossa cabeça para saber se você vai fazer uma mini. Você vê a dificuldade que até hoje a gente está falando sobre isso, desde o começo da live. Para decidir se é mini, se é abdômen com lipo, eu tenho que lhe explicar. Eu tenho que lhe criar um entendimento completo sobre a cirurgia, sobre a parte boa, sobre as complicações, sobre o lado positivo, sobre do que você vai ter que abrir mão. E entenda, operar é abrir mão de alguma coisa. Melhorar é abrir mão de alguma coisa. Você já pensou que para você passar num concurso, você tem que sentar na cadeira, abrir mão de ir para festa, para show, de estar em reuniões de família por um bem maior? A cirurgia é do mesmo jeito. Então você vai abrir mão do período de recuperação, você vai ficar sem trabalhar um pouquinho, você vai ter que ficar sem ir para academia um pouquinho, em prol de algo maior. O que incomoda o paciente é, mas é caro, é barato, é caro, tem que pagar. Entenda, a tarefa do cirurgião plástico é um serviço médico, e ela tem um valor. Nós hoje em dia usamos muita tecnologia, muito material, muita coisa que foi escalando ao longo do tempo por conta do avanço tecnológico e até pela pressão que a gente recebe das mídias sociais. Uma coisa que cresceu e se agigantou foram as técnicas de mamoplastia que não param de mudar. É o L, é o T, é o sutiã interno, e isso demanda a necessidade de fazermos cursos, de comprarmos materiais diferentes, de termos o quê? Uma precificação extra acima disso. Então, as cirurgias ficaram mais caras? Talvez, mas elas agregaram muito mais coisas boas em cima desse preço, tá certo? A nossa necessidade de dedicação também. Antigamente eu falava para o paciente, eu conseguia fazer um lifting de mãos em 1h30, hoje eu não consigo mais, porque o rebuscamento técnico é muito maior. Para fazer o sutiã interno, a gente precisa dar um ponto num espacinho pequenininho. A gente precisa, por um buraquinho pequeno, dar um ponto longo. Então aquilo ali desgasta muito. Para mim colocar a prótese, eu preciso usar um funil de alto custo. Para mim confeccionar o buraco da sua prótese, eu preciso usar um bisturi elétrico especial que aperta na mão, que é importado. Então, assim, isso você não vai entender se eu só chegar e te mandar uma mensagem dizendo, olha, custa isso. Entendeu? Você vai falar, não, esse doutor, eu não entendi o que ele faz. Então, assim. E outra, é uma questão mesmo de relação ético-profissional que está regulamentada. A gente não pode apenas orçar sem examinar completamente, ou pelo menos ouvir o paciente algumas coisas, entendeu? Então, assim, por isso que às vezes a gente não pode dizer preço na mídia social, ali no direct, tá certo? E uma dúvida também muito frequente que a gente recebe das pacientes é com relação à lipoaspiração. Né? A lipoaspiração HD, que a gente fala muito, lipo HD. O que a lipo HD é? É uma lipoaspiração que ela faz a confecção de áreas de transição de músculo. Mas a transição de músculo, se eu for rodando aqui, é criar áreas de altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos, que é na verdade a natureza. A natureza ela é feita de sombras, curvas, um jogo de espuma. E aí quando a gente faz a cirurgia da lipo HD, a gente faz um rebuscamento estético além da lipo tradicional. A gente tira uma quantidade de gordura um pouco maior em áreas mais delicadas. Por isso que eu tenho que usar um aparelho que derrete a gordura antes de eu tirar. Para que eu não lipoaspire nem pedaço de pele, nem vaso e diminua a chance de ter complicações como necrose. Ela é nova? Ela é relativamente nova. Ela começou a ganhar corpo no fim dos anos 2010, mas ela só ganhou mais entrada no nosso mercado agora para o final de 2020. Por quê? Porque as tecnologias que permitem a sua execução, até certo momento elas não eram liberadas aqui, e elas foram chegando. E aí a gente foi incorporando tanto a técnica como foi trabalhando em conjunto. Antigamente, essa tecnologia que não existia como hoje, a gente tinha que ir para congressos físicos. A gente tinha que sentar, assistir a palestra e, quem sabe, chegar perto, pegar na mão e tirar alguma dúvida com o apresentador. Hoje em dia, nós nos reunimos semanalmente
grupo de vários cirurgiões de vários estados e batem cabeça e um ensina o outro. O que eu estou fazendo aqui, o outro está fazendo no Paraná, o outro está fazendo no Ceará. E o que está dando certo comigo, eu digo para ele, e ele me complementa, e eu complemento ele, e no final a gente chega num resultado ainda melhor quando a gente soma as peças. Ou seja, hoje a tecnologia nos permite agregar. Nós vamos somando à distância. Isso é muito importante. O que um está aprendendo lá já está ensinando para o de cá. Muito mais prático. E a conexão de proximidade faz com que a gente tenha grupos de resolutividade rápida. A gente tem grupos de WhatsApp, assim como todo mundo tem um grupo de família de WhatsApp, grupo de trabalho. A gente também tem um grupo de tira dúvidas, de crescimento. Então, assim, a gente rapidamente tem uma dúvida ou quer aprimorar algo mais, coloca num grupo, o outro já ajuda a gente, um colega que está lá em São Paulo já ajuda a gente. Então, isso é crescimento, mas isso é tecnologia, tá certo? Entendeu? Oi, filho, tá assistindo aí? Mas já cresceu. A gente começou, você nem existia ainda. Obrigado, meu filho, por acompanhar. Outra coisa é a diferença da lipo HD para a lipo tradicional. A lipo tradicional, é que você fala, doutor, eu quero minha barriga reta. Calma, existem 3 tipos de lipoaspiração. A lipoaspiração, que é a tradicional, que ela tem uma definição muito suave, a gente tira a gordura de uma maneira uniforme e o seu corpo vai tratar de mostrar as formas caso você comece a fazer sua atividade física. A lipo de média definição, que é quando a gente faz essa definição das áreas verticais, que é entre o oblíquo externo e o reto. Essa definição medial aqui, e a outra desse lado, e essa daqui. E a extrema definição é quando a gente faz as marquinhas dos pecs, que são os gominhos. Então, essas 3, elas podem ser feitas de acordo com o que o paciente acha legal. Aqui, quando o paciente vem, a gente tem que aconselhar. Não adianta você fazer os 6 packs, aqueles gominhos, se você não tem uma vida saudável, você não malha. E aí, como é que vai ficar? Não vai ficar compatível. Você vai perder o resultado muito rápido. Então, ouvir o paciente e fazer ele entender a dinâmica também é importante, para que a gente não faça uma cirurgia que não fique boa na essência, né? Que é mudar a vida da pessoa e transformar, tá certo? Uma coisa que a gente tem que ter em mente é que o IMC ele tem que estar adequado também para operar, porque não pelo ponto apenas da estética, pelo ponto da saúde. O IMC ele está ali, peso e altura. O peso e a altura eles estão numa relação onde você divide o peso pela altura ao quadrado e você vai chegar no IMC. O ideal é que você tenha um IMC de 26, 27, no máximo, para fazer uma lipo abdômen, porque eu vou tirar o excesso de pele e vou também lipoaspirar você, certo? Tem um paciente que pediu para me explicar tudo sobre a abdominoplastia, eu vou dar uma pincelada rápida. A abdominoplastia é a cirurgia que trata 2 coisas principais. Flacidez de músculo, que é a diástase, quando esses 2 músculos eles abrem na gestação para poder o neném acomodar aqui, e a flacidez muscular, que é quando esse músculo fica alongado. Ele chega de noite, você que é mãe conhece muito bem isso. Chegou no fim do dia, a barriga está enorme, porque o músculo está mole. Quando você vai deitar, a barriga parece que abre. Então, esse é um problema que quem engravidou tem. Mas tem por quê? Porque teve filho, e ter filho é bom, não é verdade? Então, o que acontece é que essa flacidez de músculo está lá dentro, e você só vê a pele. E aí você sempre acha que é gordura ou pele sobrando. Então, o primeiro problema é o músculo. Como é que eu amarro esse músculo? Vindo daqui até aqui, amarrando ele, fazendo o que a gente chama de espartilho interno, né, que faz um aperto na barriga, por dentro, e a pele sobra, eu tenho que tirar essa pele. Mas para mim tirar essa pele, eu preciso de uma cicatriz. Cicatriz dessa azulzinha aqui embaixo. Porque quando você aperta, sobra, aí eu tenho que tirar por aqui. O umbigo, ele não é refeito, na verdade ele é posicionado na pele nova, aí você ganha uma cicatrizinha ao redor do umbigo. Então, a abdominoplastia é tratamento de flacidez de pele e flacidez de músculo. A lipoaspiração ela está casadinha com a abdominoplastia, porque a abdominoplastia ela melhora muito bem a frente, mas ela não melhora nem as costas, nem a lateral. Então a lipo ela vai complementar, ela vai agregar, é como se eu subisse um muro de tijolo aparente. Ok, eu subi o muro está me protegendo, ele está separando as coisas, ele está fazendo o efeito do muro. Mas eu quero dar o acabamento, eu vou passar cimento, eu vou lixar o cimento, eu vou pintar, ou vou revestir. Aí é a lipoaspiração, entenda. O bruto, a abdominoplastia, a lipoaspiração, o acabamento. Quem que não quer o resultado melhor e mais bem acabado? Ninguém. Todo mundo quer o melhor possível. Então, por isso que a lipoabdominoplastia ela entra na maioria das vezes. Tem casos de pacientes mais magrinhos que praticamente não tem gordura, isso é genético mesmo.
paciente que tem um acúmulo muito pequeno, só a lipoaspiração a gente descarta nesse caso e faz a abdominoplastia, certo? Abdominoplastia com enxerto, retira as estrias do bumbum? Não. As estrias do bumbum, elas são causadas pelo estiramento da pele muito rápido em algum momento da sua vida. Ou quando você está numa fase de crescimento, ou entra na primeira menstruação, que há uma explosão de hormônio que estica a sua pele, ou na gestação, ou no engordar muito rápido. Aquela estria, ela já esticou a pele. E ela está numa área onde eu não posso te cortar, porque eu vou deixar uma cicatriz aparente. E nem tem pele para sair. As estrias que nós removemos são, quando fazemos abdominoplastia, aquelas que estão do umbigo para baixo, e as da mama que estão da areola para baixo. Nem as que estão da areola para cima a gente consegue tirar todas. Por quê? Porque a estria tem que estar dentro da área da remoção. Tá? Tratamento para estria, até agora, as tecnologias ainda estão engatinhando, tem o laser, tem infusão, injeção, mais tatuagem e tal, mas ainda não achou uma solução, porque a estria é como se fosse uma fratura dentro da pele. E a pele tem duas camadas, uma mais fina e uma mais grossa. É uma fratura dentro da camada grossa. É como se o elástico tivesse quebrado. E aí, para você restaurar ela, ainda não temos nada ainda na medicina para resolver, claramente, tá? Lógico que a gente dando um tempo, esperando. Eu vou contar uma experiência aqui para vocês de vida, é que eu tinha alguns pacientes que queriam fazer cirurgias ou abdominoplastia ou mini, mas eu notava que era um caso de flacidez muito pequena, que era preferível esperar. E esses casos eu fui bem claro, olha, vamos esperar, porque tem uma tecnologia chegando, que é o Renuvium, que vai chegar, isso em 2015, para você ter uma ideia. A gente vai conversando, esperando até 4, 5 anos, ela chega e a gente faz. Então, às vezes, a sensatez, ela começa até mesmo antes de fazer alguma coisa. É no indicar não fazer, certo? Quantas horas duram a lipo com o abdômen? Entre 4 horas e 5 horas. Quem demora mais é a lipo, porque a lipo ela leva em torno de 3 horas e meia a 3 horas, a abdominoplastia 1 hora e meia mais ou menos. A lipo demora mais porque ela é mais rebuscada. Tá? Oi, Lindaiane, obrigado. Tamo junto. Um abração pro Adilson. Oi, Suzy. Show, Dalila. Quando a paciente não quer fazer a lipoaspiração, pode fazer a abdominoplastia em âncora para retirar das laterais? Olha, a abdominoplastia em âncora é uma cirurgia que a gente faz quando tem muita flacidez acima do umbigo. E aí ela traz mais pele para o centro. Mas ela te deixa uma cicatriz que vai da região do meio da mama até lá embaixo. Essa cirurgia a gente fazia com uma frequência maior na época que as cirurgias de redução do estômago eram feitas com corte. Hoje em dia, a cirurgia de redução do estômago, a maioria das vezes, é feita com um furinho, né, da vesícula. Então, quanto mais a gente evolui no tempo, menos cicatriz a gente quer deixar. E você vê claramente esse movimento na cicatriz em L, no T, shorts K. A gente vê esse movimento com o Renuvium. Porque o Renuvium ele consegue eu fazer uma paciente que talvez fosse uma mini, ser só lipo, talvez um abdômen virar mini. Ou seja, eu estou tentando trazer para menos cicatrizes. Para mim ir para uma âncora só num caso muito extremo, tá? Não para evitar a lipo, tá? Porque o problema da âncora é tirar a flacidez, certo? Então, a gente aproveita essas lives para a gente bater um papo bem mais descontraído. A gente tem que ser um pouco técnico, mas tem que ser leigo também. A gente fala um pouco da nossa prática, da nossa rotina, da gente tentar fazer o que a gente faz no consultório, na consulta, mas de uma maneira mais ampla. Tentar tirar a dúvida de pessoas que não puderam passar aqui com a gente, que também nem querem, nem têm o interesse de passar, mas a gente está para informar. O nosso Instagram, ele tem uma publicação quase que diária de feeds informativos. Às vezes eles podem parecer muito técnicos, mas eles são fontes de conhecimento, de explicação. O nosso canal do YouTube, ele está lá. Tem que entrar, tem que visitar, tem que indicar, porque lá eu consigo explicar, às vezes em 6 minutos, 8 minutos, com alguns gráficos, as cirurgias principais, as alterações, as complicações. Lá a gente fala muito claramente. Do mesmo jeito que eu estou falando aqui, a gente fala lá na live, lá no YouTube. Tá? Os stories, a gente sempre está colocando um pouquinho da nossa rotina diária, contando a cirurgia que a gente está fazendo, que tipos de paciente a gente está operando. Mas assim,
para algumas pessoas pode estranhar o fato da gente não postar muito antes e depois, da gente não postar muito todos os casos. Porque ao longo do tempo, e a história foi meio que fazendo que os pacientes que me procuram fossem muito parecidos comigo, discretos, entendeu? Eu acho que isso é também um tipo de perfil que as pessoas acham empatia, é como se você se conecta pela mídia social. E a gente realmente respeita o fato do paciente não querer se expor, então dificilmente a gente coloca uma foto do intraoperatório mostrando o corpo do paciente, porque o paciente às vezes ele não quer e ele não deixa, e o que o paciente quer eu vou respeitar até o fim, tá certo? Por quê? Porque a gente trabalha por ele, para ele, mas também com ele, tá certo? Então eu queria me despedir de vocês e me colocar à disposição. Manda aí as perguntas, a gente vai juntando. Eu não estou entendendo o que está acontecendo com o meu corpo, doutor, o que pode ser, o que a gente pode fazer. Manda a pergunta, que a gente vai tentando direcionar as nossas postagens para responder essas perguntas. Eu entendo que às vezes muitas pessoas têm vergonha de perguntar algumas coisas, porque acham, mas ele diz isso toda vez. Pode perguntar, é um começo de uma conversa, é uma forma da gente explicar, é uma forma até de você entender como que é nosso meio de comunicação, como que a gente é. Porque não adianta fazer uma cirurgia com um médico que você não simpatize. Entendeu? É importante que a gente seja a mesma pessoa que é aqui, que é na consulta, que vai ser depois. Lógico que depois a gente fica até mais próximo, né? A nossa relação ela passa a ser, inclusive, mais bem-humorada, mais divertida, porque a gente já passa a ter um certo grau de conhecimento maior. Mas a gente tem que estar dentro da realidade o tempo todo, tá certo? Queria dar boa noite aí para todo mundo, agradecer a quem assistiu, vai ficar gravado, tá? E daqui a 15 dias a gente tem mais, tem tema, tá? Mas às vezes as perguntas que vocês vão gerando eu vou responder no Stories, tá bom? Boa noite para todo mundo, obrigado mesmo por terem participado. Dispor de 1 hora no dia do jogo, na véspera do jogo do Flamengo é difícil, né? Apesar de eu não ser flamenguista, certo? Pois então, boa noite, pessoal. Valeu, tamo aí para responder. Tchau.